Observatório Cultural está de volta no segundo bloco. Eu converso com Jamile Barcelos, ela que é gonguezeira e coordenadora do coletivo Maracastelo. Jamile, queria que você falasse para a gente da relação do coletivo com as escolas. Vocês têm um trabalho educativo também dentro da rede pública. Me fala um pouco desse trabalho. Então, essa ideia da entrada das escolas é uma base meio do coletivo, que uma proposta nossa é justamente a afroeducação, que a gente já tenta trabalhar formas de estar conversando com os jovens, né, conversando com as crianças dentro dessa temática de preconceito, dentro do racismo. A Paraíba, ela infelizmente, né, é um estado que ainda apresenta dados muito alarmantes, né, de violência em relação aos negros e reflexos disso. E aí, dentro disso, a gente começou a tentar desenvolver espaços que conseguissem dar um pouco mais de acesso, né, e uma forma mais direta de contato dentro desses espaços de educação, né? No caso, o formal, porque o informal a gente já trabalha de outras formas. Aqui também a gente já realizou uns cinebazares, que a gente já começou a ter contato com as escolas do entorno. Então, turmas do EJA já vieram para cá, a gente assistia um filme com uma temática sobre os preconceitos e etc. E debatia, né, isso aqui. Então, deu o desejo da gente dar continuidade e aí a gente conseguiu um apoio, conseguiu aprovar um edital junto à Universidade de Extensão e aí facilitou um pouco mais o acesso às escolas. A partir daí, a gente começou a realizar atividades direcionadas dentro desses espaços. Então, junto à coordenação e à direção escolar, com professores também relacionados, a gente começou a fazer apresentações. Dentro dessas apresentações, discutir um pouco com eles, né? Mostrar o que era a música negra dentro do maracatu e outras culturas, outras brincadeiras tradicionais, que nem o coco, o cacuriá, o jongo, todas que refletem essa resistência negra, né? Essa nossa cultura. E acabar um pouco com essa ideia da macumba, né? Esse preconceito que todos esses jovens, eles chegam nas escolas assim. Eu sou educadora, eu trabalho isso diariamente em sala de aula. Então, o Maracastelo, junto com a minha profissão, me completam. Então, eu me torno uma pessoa melhor em sala de aula porque eu discuto isso aqui. Me aproprio do discurso, né, me coloco. Assim como eu também trago para cá muitas coisas interessantes que eu tenho um reflexo desses jovens em sala de aula, o quanto eles são resistentes a isso ainda. Sem entrevista, sem ficha, sem formulário, todo mundo é patrão, todo mundo é funcionário. Aqui ninguém bate cartão, não, ninguém tem horário, mas todos têm a consciência do compromisso diário. Meu rap não tem salário, você me entende? Ainda tem tipo que tenta, mas não compreende, não sabe. Por que é obrigado no almoço bater 60 cravado pra não ficar sem pescoço? Sem criar alvoroço, não vai se alimentar, vender o ticket, comprou uma camisa de rapstar. Coisa de quem não aposta, se apostar é blefe. Qual a sua tribo atende o chamado do seu chefe? O ensino da cultura e da história afro-brasileiras é garantida por lei nas escolas públicas. Mas como é que está realmente a situação dessa garantia desse ensino, do acesso a essa cultura e a essa história? Pois é, então, na verdade a prática ela não acontece. Existe a Lei 10.639, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira, né, a gente entender essa nossa herança e se identificar também, né, como parte disso tudo. E, na verdade, ela não é colocada em prática. Então, assim, eu encontro muitas resistências nos espaços de educação formal. Os professores, eu acredito que eles não são muito capacitados para estar trabalhando dentro disso nas escolas. Falta mesmo talvez uma didática ou um esclarecimento mesmo, uma base. Então, desde a formação do educador, isso já é refletido quando você chega na parte escolar, tá? Então, nas escolas você tem, assim, temas muito básicos, né? Então, talvez no mês de novembro, um evento, né, da consciência negra, mas que também não traz muito. Você vê eles apresentando coisas assim da África, tal, mas eles não conseguem se enxergar dentro daquilo. Então, assim, a inserção desse projeto com música, com brincadeira, manifestações tradicionais, eu acho que causa um baque maior de reflexão. Acho que eles sentem aquilo assim na hora e, não sei, começam a se identificar, como aconteceu comigo também. É engraçado falar, né? Eu tinha um discurso já bacana sobre toda essa questão, mas dentro do BAC, dentro do Maracatu, eu construí a minha identidade negra e eu acho que realmente é uma forma de estar fazendo com que eles
despertem para isso. E que resistências, na prática, vocês tiveram da entrada do trabalho de vocês nas escolas? Algum tipo de resistência do ponto de vista de não quererem que vocês entrassem nas escolas, algo do tipo? Não querer não seria a palavra. Eu acho que a gente até, com um projeto bacana, porque ele é bem elaborado, né? Ele tem toda uma estrutura baseada na lei, que infelizmente é obrigatória, não deveria ser isso, deveria ser trabalhado diariamente, né? Mas enfim, dentro disso, eu acho que a escola não tem nem o que bater de frente. Então, o acesso até foi legal, a gente encontrou parcerias, direção, coordenação com os professores, mas quando a gente chega lá para fazer o trabalho, você percebe a resistência, porque é tambor, né? É batuque, é brincadeira de negro, como a gente chama, e isso é difícil até para a gente entender também como eles recebem, mas infelizmente, realmente, bater um tambor, o pessoal tem muita resistência, então existe esse reflexo. Mas, ao mesmo tempo, quando chega a música lá e todo mundo desperta para aquilo, a gente acredita que, posteriormente, isso vai ocasionar mesmo toda uma reflexão, né? Um pensamento crítico sobre aquilo, de identificação. Acho. Então, a resistência é mais nesse embate, tanto de jovens quanto de adultos também, os professores, que não têm esse tipo de pensamento ou acesso, né? O preconceito que está dentro, e às vezes é tão difícil a pessoa até entender o preconceito que tem daquilo. As pessoas acham que não tem, né? Mas você percebe. Mas está dando certo, a gente está resistindo, estamos lutando. Temos parcerias. Depois do projeto de extensão, outros professores também já estão entrando em contato com a gente, já estão entrando em outras escolas por outros convites, assim. Então, eu espero que o trabalho ganhe força. Eu acho que realmente é uma base muito interessante para trabalhar consciência negra. E o que é que precisa para que outros educadores se preparem para isso também? O que é preciso para que teus colegas, enquanto educadora também, estejam preparados para lidar com questões raciais, questões étnicas, questões de origem, questões de diversidade? As pessoas têm que estar abertas para conversar. Tem que ter espaços de coletividade, de discussão, sabe? De trocar experiências com quem vive isso. É a questão das cotas mesmo. É muito interessante. No ambiente escolar, você vê lá uma população negra na Paraíba, ela é muito grande. E existe uma resistência até contra as cotas. É algo um pouco complicado, mas assim, eu acho que nós, que estamos trabalhando diariamente nessa construção, porque é uma construção coletiva, eu acho que o meu embasamento para estar trabalhando isso em sala de aula, o meu discurso é feito aqui, na prática, nos debates, quando a gente vai visitar outros coletivos em outros locais, outros grupos em outros locais, quando a gente desce aqui nas comunidades para fazer também atividade de afroeducação lá. Isso me prepara. Então, eu acho que a universidade ela não está preparada para formar educador que tem esse discurso, porque às vezes não adianta você estudar aquilo. Você tem que sentir. Tá? Então, o discurso sobre o preconceito e as coisas não adianta de nada se o professor que está ali não é sensível a essa causa, não entende, não se sensibiliza, não compreende mesmo a história. Né? Eu acho que faltam espaços de trabalhar formas das pessoas refletirem, das pessoas saberem também como responder às crianças, os jovens, escutar algum comentário preconceituoso. Não só em relação à música, a religião também é muito forte, né? É isso, o tambor ele é relacionado às religiões de base africana, né? Afro-brasileira. Então, isso já é um fato ali. Você não tem para onde surgir, para onde ficar pensando outras formas. Então, você tem que trabalhar dentro daquele contexto. O preconceito existe, a gente não está preparado e precisa estar trabalhando dentro de si as formas de se colocar. E eu acho que a gente está fazendo um trabalho legal. Acho que todo mundo que está dentro do coletivo está se apropriando do discurso, está se colocando em todos os espaços, sejam de educação formal, informal, na padaria, com o vizinho. Eu acho que a gente está aprendendo a se colocar dentro dessa força aí. Eu sou Jacaré-Moiô. E sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré.
E a gente volta no terceiro bloco falando de outros projetos do Coletivo Maracastelo. Você está ligado no Observatório Cultural. Até já.